em qualquer disciplina, qualquer coisa que você for fazer, você vai ter isso, né? Você vai ter coisas que você vai gostar de estudar e tem coisas que você não vai gostar de estudar. Eu sou péssimo em exatas, mas adoro humanas. Então, a gente vai se encaixando. Então, vamos lá, gente? Vamos começando, então? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre República Velha. Eu e a Michelle, a gente vai trabalhar um pouco essa questão da República Velha. Ela é um período muito grande de tempo, né, Michelle? E a gente não vai conseguir trabalhar tudo hoje. Então, na semana que vem, os outros professores eles vão retomar um pouquinho do que é a República Velha, trabalhar os anos 20 com vocês, questão do tenentismo, questão da crise de 29 vai ser para a próxima aula ainda, até Vargas assumindo o poder, tá? Uma coisa importante, então, só para lembrar vocês, não esqueçam ali de colocar nas notas compartilhadas o nome de vocês, a idade e o curso que vocês pretendem fazer, pretendem realizar, tá? Qualquer dúvida, vocês coloquem no bate-papo, que a gente vai responder, né, Michelle? Exatamente. Então, coloca ali qualquer dúvida e a gente vai iniciando nossa aula, tá bem? Acho que desejo para vocês aí uma boa aula, uma boa noite para vocês, né? Que a gente possa viajar dentro desse maravilhoso mundo que é a história. Não sei se a Michelle quer falar alguma coisa. Não, é só isso aí mesmo. Vamos lá, então. Então, gente, eu vou começar falando para vocês um pouquinho de República Velha. Sabe, República Velha foi um nome dado não pelos as pessoas que viviam aquele momento, mas foi dado por alguém que olhou para aquela primeira república e falou assim, não, aquilo lá tudo é antigo, é velho, aquilo lá é ultrapassado, eu sou o novo, eu sou a nova cara do Brasil. E sabe quem falou isso? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas olha para o passado, olha para a Primeira República, como nós também chamamos a República Velha, e fala assim, isso é uma coisa ultrapassada, aquilo já era, já passou, já foi, né? Uma coisa diferente. É tipo quando a gente vai estudar Idade Moderna, que a gente vê os modernos falando sobre a Idade Média, tipo, tudo aquilo que já passou é Idade Média, mediana, Idade das Trevas. Foi tipo isso, o Getúlio Vargas teve esse mesmo pensamento e falou assim, não, esse período anterior a mim é República Velha, uma república fragilizada, enfim, eu sou o novo, eu sou a cara do novo, tá? Então é por isso que vai se dar esse nome República Velha. Depois nós vamos ter ali o período populista, né, de Vargas, depois nós vamos ter outros presidentes ali, Kubitschek, Jânio, Jango, trazendo essa ideia de populismo, e depois nós vamos ter a ditadura militar e também depois a nova república, que vai se dar a partir da redemocratização. Nós vamos ter a nova república, né, que vai vir com Collor, com Sarney, com essa galera, com Tancredo, né, com essa galera toda. Então, só para a gente entender, essa parte da história do Brasil, muitas vezes para a gente é uma zona de conforto. E, particularmente, eu quero falar para vocês que esse tema em questão é uma zona de conforto para mim, né? É uma coisa que eu procuro muito ler sobre, procuro me engajar em ler materiais que falam sobre esse período, em comprar livros e ler PDF também que falam sobre esse período. Então, até para montar essa aula, para mim, particularmente, foi meio que uma zona de conforto. Mas tem assuntos que, por exemplo, são mais difíceis de a gente trabalhar. Cada um vai trabalhando dentro da sua realidade, naquilo que mais gosta e que mais sente apreço. Então, a História do Brasil é uma coisa que eu, particularmente, gosto muito. E a maior parte dos professores de História do Desafio, na verdade, se não falar a maior parte, todos, adoram a História do Brasil. Então, é um assunto que a gente tem um pouco mais de afinidade para falar. E esse é um assunto que eu gosto bastante, de falar de República Velha, tá bem? Vocês veem no fundo desse primeiro slide, vocês veem uma gravura que nós vamos trabalhar mais para frente, mas é uma gravura que o Enem ele cobra bastante. Geralmente, nas provas de Enem, nas provas de vestibulares, até particulares, né, de vestibulares, você vai encontrar essa gravura, que é uma gravura que representa bastante sobre a República Velha ou sobre a Primeira República.
né? Você tem, de um lado da gangorra, Minas Gerais, e do outro lado da gangorra, você tem quem? Os paulistas, São Paulo. Então, vai se dar aí relações de um grupo, de outro, e eles vão alternar no poder. Eles vão alternar em cargos, no cargo da presidência, e vai ter uma troca de favores. Como você viu na imagem, no banner que foi publicado, muitas trocas de favores aconteciam, né, acordos, na verdade, aconteciam durante esse período da República Velha, né, esse período de Primeira República. E é isso que a gente vai trabalhar nessa noite. A gente vai viajar agora da Europa, como foi a aula passada, para o Brasil, e a gente vai compreender esses processos para que a gente possa chegar no domingo para nossa família, ou hoje mesmo, e falar assim, olha, eu aprendi hoje uma coisa muito legal, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. E história é isso, é você ir aprendendo e ir compartilhando também aquilo que você aprendeu. E isso ajuda bastante na fixação e na absorção do conteúdo, beleza? Bom, nós temos aqui 4 pilares para a gente entender a República Velha, tá? Quando a gente olha para esse primeiro pilar, militares, quando vocês viram na aula, nas últimas aulas, que falou sobre a proclamação da República, vocês viram que quem deu o golpe, quem tirou Dom Pedro II do poder, foi quem? Os militares, né? Os militares, eles têm um papel importante nesse momento. Primeiro, que eles vão dar esse golpe, acabar com o Império, e nada mais justo, digamos assim, justo entre aspas, nada mais, sei lá a palavra, nada mais correto nesse momento, dentro da visão deles, de que o poder ele fosse dado a quem? Comenta aí. Bota no bate-papo ali. Quem deveria assumir o poder, já que os militares deram o golpe, acabaram com o Império, quem deveria assumir o poder? Quem deveria herdar a cadeira, ser o primeiro presidente da República? Coloca aí nos comentários, ali no bate-papo. Quem é que vai ser o corajoso ou a corajosa para colocar ali? Ninguém? Não, vocês não querem, então, vocês não querem essa interação. Então, seriam os militares. Os militares, eles seriam esse grupo mais apto, entre aspas, para assumir o poder nesse momento. E quem vai escolher, quem vai assumir, quem vai herdar, ser o primeiro presidente do Brasil dentro dessa visão de república, né? Vai ser um grupo que não vai ser, as pessoas não vão votar, né? Quem vai escolher esses candidatos não é o povo. O povo, ele só se lasca nesse momento, né? E durante todo o período da República, da República Velha, ele só vai se lascar nesse momento. Não vai ser ele que vai falar assim, olha, quem vai assumir o poder, né? O povo não vai ter esse direito, né? Vai ser a Constituinte. A Constituinte vai falar assim, olha, quem vai assumir o poder nesse momento vai ser os militares. E desses militares nós vamos nomear, então, Deodoro da Fonseca, tá? Que vai ganhar, e Floriano Peixoto. E nós vamos para o terceiro pilar, que é a eleição cruzada. Por exemplo, eu sou de um partido, eu vou pegar um exemplo de vocês aqui nessa lista que eu tenho aqui de usuários, né? Eu sou de um partido X e a Betânia é a vice do meu partido, tá? Eu tenho a Michele do outro partido e eu tenho a Luísa sendo vice da Michele. O que vai acontecer? Quem for o mais votado, não tem esse negócio de tipo, eu votei no Lucas e aí de brinde vai vir a Betânia, ou eu votei na Michele e de brinde vai vir a Luísa. Não, não é isso, não é assim que funciona nesse momento. Vai acontecer que o seguinte, o Lucas ele recebeu 80% dos votos para presidente e a Luísa, que concorria a vice-presidente na chapa da Michele, ela vai receber, digamos que 80% também dos votos. Tá? Então, aí há uma eleição cruzada. Você tem o presidente de um partido e o vice de outro partido, e muitas vezes eles nem tinham a mesma
eles nem tinham as mesmas ideias políticas. Então, é por isso que, nesse momento, vai ter essa ideia de eleição cruzada, tá? E uma coisa interessante da gente analisar é que eles sempre, nesse momento, eles vão querer apagar, né, na verdade, Rui Barbosa, que vai ser muito importante nesse momento, que ele vai ser um ministro de Deodoro da Fonseca, ele vai querer apagar todos os resquícios do passado, né? O Brasil, ele era o quê? Ele se fundamenta em um passado escravista, ele se fundamenta na exploração, e eles vão querer apagar isso daí, né? Rui Barbosa vai querer apagar isso daí. Ele fala assim, não, isso aqui não precisa, isso aqui não vai acontecer, né? Isso aqui nunca aconteceu, vamos dar um ponto final nisso e seguir uma nova vida, e seguir como se nada disso tivesse acontecido. Eles tentam apagar o passado. O que acontece? Rui Barbosa, ao se tornar ministro, ele cria uma política, ele cria uma ideia, na verdade, de que nós devemos, né, os funcionários públicos, eles deviam queimar os documentos que falassem, né, sobre a escravidão, né, queimar os documentos que falassem sobre todo esse passado. Então, eles tinham essa ideia de apagar o passado, né, e a partir daí reescrever uma nova história. Então, tudo isso é fruto dessa parte do início do Brasil como república, tá? Qualquer dúvida, vocês coloquem ali no bate-papo que a gente vai conversando e a gente vai respondendo as perguntas. Dentro dessa ideia de república, né, de república velha, nós podemos dividir essa república em duas partes, né? Nós podemos dividir ela entre República da Espada, tá? Lucas, por que espada? Porque vai ser um momento que os militares vão assumir o poder, eles vão estar no poder, eles vão ter altos cargos no poder, né, como de presidente, tanto Deodoro como o Floriano Peixoto, que era o seu vice, tá? Deodoro da Fonseca, ele vai ficar de 1879 até 1891, só que o que acontece? Lucas, por que ele sai tão cedo? A República não estava estabilizada? Não, eles tinham muitos... por que acaba, na verdade, o Império? Porque a parte financeira já não estava legal, tinha uma crise econômica aí acontecendo. E é por isso que acabou, né? Os militares, eles deram esse golpe. Então, havia, então, o fechamento do Congresso feito por Deodoro da Fonseca, porque, para ele, o Congresso poderia entrar numa rota de conflito. E ele não queria isso, ele queria governar tranquilamente, né? Então, ele fecha o Congresso. Só que em novembro de 1891, ele é deposto, porque até tá erradinho ali a palavra lugar, daí depois a gente arruma e coloca no drive. Em novembro de 1891, ele é deposto, ele sai do poder, ele deixa a cadeira da presidência. Só que, nesse momento, o motivo real por que ele sai é porque inicia-se, então, a primeira revolta da Armada, que o pessoal vai falar assim, olha, havia uma disputa muito grande entre Exército e Marinha, tá? Eles vão falar assim, olha, o Exército, ele ganha muito mais do que a Marinha. Nós não queremos isso, nós queremos iguais salários, enfim, né, toda essa questão. Então, nós não concordamos com as ideias de Deodoro, né? Nós vamos bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Essa era a ideia desse pessoal que participou da revolta da Armada, tá? Da primeira revolta da Armada. O que acontece é que a cidade do Rio de Janeiro era a cidade que era a capital do país. Então, se Deodoro da Fonseca não saísse do poder, eles iriam, né, os marinheiros, eles iriam bombardear o Rio de Janeiro, né? Eles brigavam por conta dessa questão de melhores condições, né? Então, Deodoro sai em novembro de 1891,
e assume em seu lugar o vice, que era Floriano Peixoto. Só que, segundo a Constituição, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, só para a gente dar uma pinceladinha no que ela fala, ela dizia que não deveria, não poderia, na verdade, o vice assumir o poder em caso de deposição do presidente. Haveria de se ter novas eleições, deveriam se convocar novas eleições. O que acontece é que Floriano Peixoto ele não está nem aí, e ele vai lá e assume e fica no poder. Ele não convoca novas eleições. Então, muitas pessoas começam a falar que o governo dele era ilegítimo, né? Porque a Constituição dizia que caso houvesse a renúncia, deveriam se chamar novas eleições. Floriano ele vai ignorar isso, ele vai dizer, estou nem aí. Por conta disso, vai acontecer a segunda revolta da Armada, tá? Em 1893 a 1894, tá? Vai acontecer essa segunda revolta da Armada. E aí, então, Floriano Peixoto ele fala assim, não, beleza, agora eu vou sair, né? Floriano Peixoto, para vocês terem uma noção, ele foi conhecido como o Marechal de Ferro, né? Porque o cara era muito duro, né? Ele reprime, ele vai reprimir por conta da Revolução Federalista, e ela vai acontecer no Rio Grande do Sul, né? Do Partido Federalista do Rio Grande do Sul, contra, né, o Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Só que o Partido Republicano do Rio Grande do Sul, eles apoiavam Floriano Peixoto. E o Partido Federalista, eles queriam que Floriano Peixoto desse mais autonomia, né, para os estados, o que seria uma revolução federalista, né, dar mais autonomia para os estados. Só que Floriano Peixoto não faz isso. Então, acontece essa segunda revolta da Armada, e esse grupo aqui do Partido Federalista do Rio Grande do Sul, eles vão se juntar. Só que Floriano Peixoto, ele vai reprimir violentamente, né, essas revoltas, e ele vai ficar conhecido como Marechal de Ferro a partir disso aí, tá? E essa briga que se dá entre esses partidos federalistas do Rio Grande do Sul e republicanos do Rio Grande do Sul, elas vão se dar aonde hoje nós conhecemos como a cidade de Florianópolis. Por que Florianópolis? Porque ela vai... Florianópolis, na verdade, ela vai ganhar esse nome por conta de Floriano Peixoto, né? Que tirou ali muitas vidas, destruiu os seus opositores naquela localidade. Tá bem? Então, com o apoio do processo da elite cafeicultora, né? Quando Floriano Peixoto sai, né? É aberto, então, um processo eleitoral. Mas lembra que eu falei para vocês, esses são os camaradas aqui que a gente está falando, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Tá? Eu trouxe aqui alguns pontos para a gente falar um pouquinho da Constituição de 1891. Essa Constituição, ela é a primeira Constituição do Brasil como república e a segunda Constituição do Brasil como sendo Brasil. Né? A gente tem a primeira Constituição de 1823, se eu não me engano, feita por Dom Pedro I. E nós vamos ter uma outra Constituição, a partir do período republicano, em 1891, feita por essa galera, que vai ter alguns pilares, vão ter coisas importantes para a gente entender. Primeiro, o federalismo, que a gente falou ali sobre a Revolução Federalista, anteriormente, que dava autonomia aos estados, que poderiam criar suas próprias leis e impostos, tendo mais autonomia ao poder central. Então, os estados eles teriam autonomia para fazer o que quisessem, né? Desde lei, a criação de impostos, a arrecadação de impostos, enfim. Eles vão também, essa Constituição, ela vai se caracterizar pela divisão dos poderes. Lembra que lá no período imperial nós tínhamos o poder legislativo, judiciário, o executivo e o poder moderador. A partir desse momento, se extingue o poder moderador, porque nós não temos mais um imperador, não precisa mais disso. Então, vai ser criado, vai ser moldado, na verdade, com os padrões da República, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, né? Outra coisa importante, o voto. O voto, ele só vai acontecer, isso estava garantido nessa Constituição, ele só vai acontecer para os maiores de 21 anos
e somente as pessoas que eram alfabetizadas. Então, não era qualquer pessoa que poderia. Pensa, nos tempos da minha avó, por exemplo, era uma coisa que ser alfabetizado não importava muito. Imagina naquele período, né? Então, ela não poderia, se a avó não fosse alfabetizada nesse período, ela não poderia votar, por exemplo, né? Talvez alguém da família de vocês que tem um pouco mais de experiência, né, de vida, não teve não conseguiu se alfabetizar, né? E se vivesse naquele período não poderia votar. Então, nesse momento, a Constituição vai dizer assim, olha, o voto ele só é para maiores de 21 anos e somente pessoas alfabetizadas podem votar. Outra coisa importante, a separação entre igreja e Estado, ou seja, a laicização do Estado. Lucas, esse negócio de separação de igreja e Estado quer dizer que o Estado ele vai se tornar ateu? Não. Quer dizer que o Estado ele passa a ser laico, ou seja, né, vai haver uma como é que eu posso dizer, um respeito para todas as religiões, né, e comunidades que queiram no Brasil permanecer. Então, se respeita muito essa questão de você ser de determinada religião, ou dessa ou daquela outra, né, e por isso há essa separação entre Estado e igreja, beleza? Aqui um modelinho aqui, como era, né? Foi muito... A Constituição do Brasil, ela foi inspirada, na verdade, na Constituição dos Estados Unidos. E você vai ver que aqui aparece a República dos Estados Unidos do Brasil. E durante o governo provisório, uma bandeira vai surgir, né, que é uma bandeira muito parecida com a dos Estados Unidos, né, que vai ter as estrelinhas, só que vai ser verde e amarela e tudo mais, né, só que ela vai sair e vai vir para a bandeira atual que nós temos hoje. Inclusive, essa questão da bandeira que nós temos hoje, dessa bandeira, ela não representa a mata ou o ouro que a gente tem no Brasil, né? Ou a mata que nós estamos perdendo por conta dessas queimadas. Mas porque isso foi herdado do período imperial, né? Então, a gente faz discurso lá, não, porque representa as matas, o ouro. Não, representa o período imperial, representa o império. Você vai ver, tem uma imagem depois ali, que elas vão se... Você vai ver, só muda o brasão do meio ali, se acrescenta a ordem progresso, né? Um lema positivista, né? Um dizer positivista, e depois ali as estrelas que simbolizam os estados mais o Distrito Federal. Tá? Então, vamos avante aqui. Durante esse período também, é importante a gente analisar essa política do encilhamento. Tá? Rui Barbosa, ele era ministro, e ele vai pegar e vai produzir. Ela fala assim, olha, a gente tem que conceder crédito, a gente tem que ajudar os empresários, né? A gente tem que dar facilidade de crédito para todo mundo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir mais dinheiro. Você já ouviu falar, o Brasil está tão ruim, está tão na merda, por que não se imprime mais dinheiro? Né? Porque isso causa uma grande inflação, né? É absurdo fazer isso. E foi o que o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ele vai fazer. Ele vai falar assim, olha, vamos imprimir mais dinheiro, vamos imprimir mais dinheiro. Só que o que acontece é que gera a inflação e o lastro ouro, que era como era medido naquele tempo a riqueza de um país, era menor. Então, você tinha muita gente com dinheiro, né? Mas o ouro, a riqueza do país, ela não avançava, ela estava na mesma. Então, isso causou uma inflação gigantesca e dá uma grande crise para o período. Tá? Bom, a República das Oligarquias, tá? Que é um período posterior à República da Espada. Coloca aí, anota no teu caderno. Primeiro, República da Espada, com os militares, Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Nesse momento, coisa importante, acontece a primeira Constituição Republicana, 1891. Segundo período da República Oligárquica. O primeiro presidente eleito definitivamente será Prudente de Moraes.
Nesse momento, nós vamos ter aquela ligação das figuras anteriores, revezamento de poder, nós vamos ter, ora no poder, Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro, ora mineiros no poder, ora paulistas no poder. Ou seja, eu sou do Partido Mineiro e São Paulo vai me apoiar, São Paulo vai me dar um suporte ali e eu vou ganhar. Passou o tempo, eu vou sair do poder, mas vou apoiar quem? São Paulo. E assim vai durante todo o período da República Oligárquica. Como é que vai se chamar esse momento, essa política? Como é que vai ser essa subdivisão? Política do café com leite. Lucas, então, o café era... São Paulo produzia muito café e o leite era Minas Gerais? Sim, também. Só que, na verdade, política do café com leite é só para ficar bonitinho para a gente entender. Mas tanto São Paulo como Minas Gerais produziam café e muito café. Né? Então, café com leite foi só uma coisa bonitinha para a gente chamar, porque eles também produziam leite, mas não eram em grande excesso como o café. Então, havia, nesse momento da República Oligárquica, tudo era baseado no quê? No café. Né? As pessoas que assumiam o poder, que se tornavam presidentes, eram cafeicultores, tanto de São Paulo como de Minas Gerais. Então, quando acontece a crise, né, do café, quando houver a crise do café, haverá também um momento de crise do sistema político da República Oligárquica, tá? Essa república ela vai até 1930, quando Vargas assume o poder, tá? Então, o governo de Afonso Pena, né, mineiro de Santa Bárbara, sacramenta os acordos entre São Paulo e Minas Gerais, né, com a política do café com leite que a gente já conhece. O convênio de Taubaté, ele é importante também para a gente compreender esse período. Ou seja, se reuniu uma galera e falou assim, olha, quando houver a crise do café, o governo vai fazer o quê? Vai comprar de vocês, meus amigos cafeicultores, o café. Vocês não precisam se preocupar, com isso, porque eu vou comprar o café de vocês. O governo falava, eu vou comprar o café de vocês, não precisam se preocupar. Eu vou comprar e estocar o café. Vai acontecer um tempo depois que eles vão estocar o café e vão queimar esse café por conta da lei da oferta e da procura. Quanto mais você tem, o negócio não anda. Mas se você tem menos, né, o negócio flui. Então, eles acabam queimando o café. Tá? Havia também, nesse momento, a manipulação do processo eleitoral. Ou seja, o que diz ali, ó, baseado, então, em alianças e troca de favores políticos, né? Isso favorecia as oligarquias regionais de São Paulo e Minas Gerais, porque o coronel, o voto, ele era aberto. Então, digamos que hoje nós fôssemos parar nesse momento da história da República Velha, da Primeira República, e aí o local de votação era tipo na chácara do fulano, que era o coronel, e sabe onde mais, qual era o local com mais pessoas que votavam, qual era o maior número de eleitores? Não era na zona urbana, era na zona rural, era nessas chácaras, nesses locais, nesses lotes vindouros. Então, o que acontece? O coronel, ele vai falar assim, olha, fulano, você tem que votar no candidato que eu escolhi, né? Só que, assim, o voto não era como nós conhecemos hoje, como um voto secreto, né? O voto, ele era um voto aberto, e você falava, né? Eu vim votar no fulano, né? Eu vim votar no Afonso Pena, eu vim votar no Prudente de Moraes. Se o eleitor votasse uma pessoa diferente da que o coronel mandou ele votar, coisas poderiam acontecer, e os eleitores ficavam com medo por causa disso, né? Então, havia uma grande manipulação do processo eleitoral nesse momento, tá? O coronelismo é o que a gente já meio que comentou aqui, para ganhar as eleições era preciso ter votos, né? E assim vai surgir esses cabos eleitorais, que vão ser os coronéis, que eles vão influenciar bastante nos eleitores, para que eles votassem nos candidatos que eles mesmo gostariam que assumissem ao poder, e tudo era uma troca de favores, né? Vai ter nesse momento o voto de cabresto, né? Que seria é que aqui não trouxe a imagem,
mas o coronel em cima do eleitor falando assim, olha, você vai votar no que eu te mandei. Eu não trouxe essa charge aqui, trouxe outros, né? Mas é no que eu te mandei. Então, isso vai se caracterizar o voto de cabresto, né? O eleitor sendo o cavalinho ali e o coronel montado em cima dele falando assim, você vai seguir o que eu te mandei. E aqui a gente vê algumas charges, né? Do político levando o eleitor ali para votar em quem ele quer, né? Enfim. Beleza. Eu acho que a gente já comentou mais ou menos tudo que tinha para falar sobre esse período. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, na próxima aula ou depois, sobre a crise de 29, sobre o período tenentista que vai se dar a partir do governo de Arthur Bernardes, né, que vai se ter grandes revoltas nesse momento. Né? Então, a gente tem diversas coisas acontecendo nesse período. E uma coisa que nós vamos ter, uma coisa que, na verdade, eu não comentei, que é interessante comentar, é que no ano de no ano de 1903, o Brasil ele vai comprar da Bolívia o local que nós chamamos hoje de Acre. Por quê? Porque o Acre, para o Brasil, tinha um valor extraordinário. Porque naquele momento surgiu um grande boom, né, da indústria automobilística mundial. Então, no Acre, se tinha muito látex, né, que era uma substância que a gente usa para produzir borracha. Então, eles vão comprar, né, e em 1903 o Acre vai ser anexado no Brasil, tá? O Acre vai ser anexado no Brasil. Gente, eu acho que dessa primeira parte é isso. Eu vou deixar para a Michelle falar, acho que eu falei demais, né? E ela vai comentar agora com vocês algumas relações de revoltas que vão acontecer dentro da zona urbana, da zona rural, vão acontecer aí algumas revoltas que são importantes nesse momento. Obrigada, Lucas. Então, agora a gente vai ver tudo que aconteceu com a população pobre, com toda essa parte que o Lucas falou. E a gente vai começar. Eu dividi são 4 revoltas que a gente vai estudar e eu dividi em 2 partes. As revoltas que vão acontecer no meio rural e as revoltas que vão acontecer no meio urbano. A primeira que a gente vai falar é a Guerra de Canudos, que vai acontecer lá em 1896, no sertão da Bahia. E o que acontece? O Nordeste ele foi meio que abandonado pelas autoridades desde a queda da cana-de-açúcar, lá no período colonial. Ele foi abandonado tanto politicamente como socialmente. Ele passa a não ter tanto valor assim. E lá vai viver muita gente pobre, vai viver muita pessoa ex-escravizado, e essas pessoas elas vão viver sujeitas ao mando e desmando dos coronéis, que é o que o Lucas estava falando ali do coronelismo, né? E aí eles vão começar a procurar uma alternativa para sobreviver a isso, porque as condições que eles vivem são horríveis. E aí eles vão ir para um lugar chamado Arraial de Canudos, em busca de viver com mais dignidade, né? Sendo pobre, mas ainda assim com dignidade. E eles vão lutar, a Guerra de Canudos ela vai ser uma luta por sobrevivência. Eles vão questionar muito os latifundiários, que eles são os principais detentores do poder. E é importante a gente entender que... Pode passar, Lucas, o slide. Que a Guerra de Canudos, ela não vai ser uma luta monarquia versus república. Eu vou falar disso agora, quando eu falar do Antônio, tá? Mas vocês entendam isso. A Guerra de Canudos ela é uma luta por sobrevivência. E por que as pessoas, lá naquela época, eles achavam que era uma luta de república versus monarquia? Porque tem um cara chamado Antônio Conselheiro, e ele vai ser o líder dessa revolta de Canudos, e ele era um líder messiânico, e ele era, sim, monarquista. Só que as pessoas... Ele vai liderar, né, o movimento, e ele vai ser o grande mentor. Ele é um líder religioso, só que as pessoas acreditam que ele foi enviado de Deus para salvar a população da miséria. Tá? E por ele ser o enviado de Deus e ser esse defensor, ele é defensor da monarquia.
Mas não, tá, pessoal? Ele não se considerava um enviado de Deus. Isso foi a população que buscava alguma coisa para acreditar, por ter um motivo para lutar por aquilo que eles acreditavam. Canudos, eu vou frisar isso importante, tá? A guerra de Canudos é uma luta por sobrevivência. Eles estão tentando melhorar de vida. As condições que eles tinham muito ruim. E aí, pode passar, Lucas. O que vai acontecer? Eles vão se estruturar bem lá no Arraial de Canudos para bater de frente com o governo oligárquico. E o governo vai se juntar com o exército para acabar com essa revolta. Obviamente, para eles não favorece, vai contra tudo aquilo que o governo acredita e prega lá. E aí eles vão trazer 2 motivos para acabar com essa revolta de Canudos. O primeiro é que o Antônio ele é uma ameaça à República, porque ele defende a monarquia. E segundo, porque a revolta de Canudos ela vai desafiar as bases da tradição brasileira. Ele vai desafiar a República. Então, essas são as principais características, tá? São os motivos para a revolta de Canudos. E aí, pode passar, Lucas. É que assim, gente, essa questão da base das tradições brasileiras vai ser uma questão econômica, tá? Os coronéis, eles são grandes proprietários de terra, eles são, né, os latifundiários, e quando o pessoal que está lá no Arraial de Canudos, eles começam a lutar pela sobrevivência, lutar por um pedaço de terra, isso é muito prejudicial para a economia da elite. Então, por isso que eles vão trazer esse segundo motivo. E aí, o que o governo vai fazer? Ele vai se juntar com o exército e eles vão fazer tentativas para acabar com essa revolta que está acontecendo lá. Mas o pessoal que vai para a revolta de Canudos, eles vão por tudo ou nada, tá? Eles ganham e conseguem mudar de vida, ou vai todo mundo morrer. Eles não têm outra opção. Então, eles vão dar o sangue, literalmente, para tentar para bater de frente com o governo. E o governo, o exército, eles vão invadir, vão entrar em conflito, né? Vão entrar em guerra. E não vai ser tão fácil assim para o governo vencer. Eles vão fazer 3 tentativas, vai morrer muita gente, mas vai ser só na 4ª tentativa que realmente eles vão exterminar todo mundo. Na 4ª já vai ter morrido a maioria das pessoas. Vocês vão ver na questão que a gente vai resolver depois do Enem, que eles falam a quantidade de pessoas que estavam na última invasão. Mas é a 4ª invasão que realmente acaba com a Guerra de Canudos, tá? A Guerra de Canudos, ela é muito importante, ela sempre cai no Enem, e é importante porque ela representa uma crítica à República Oligárquica, porque eles estão lutando por sobrevivência. A República deveria vir para, vamos dizer assim, abraçar toda a população que vive no Brasil. Tem muito ex-escravizado vivendo no Brasil. Não, a abolição da escravatura não foi há tanto tempo assim, então eles vivem os resquícios, né, do que eles tinham passado lá no período da escravidão. Tem muito ex-escravo que não tem onde viver, não tem condições, eles vivem sob a ameaça dos coronéis, tá? Então a Guerra de Canudos, ela é uma luta por sobrevivência. Pode passar. Aí depois a gente vai para a Guerra do Contestado, isso, que vai acontecer em 1912, e vai ser lá entre o Paraná e Santa Catarina, e ela se chama Guerra do Contestado justamente porque era uma região que era contestada entre os 2 estados, eles não sabiam exatamente de quem pertencia aquelas terras. E aí a população que vivia ali, ela vai ser expulsa pelo governo, porque ele vai chegar e vai dizer, o governo vai dizer que se as terras não pertencem nem a Santa Catarina e nem ao Paraná, então a terra é do governo. E eles vão expulsar todo mundo dali, porque eles querem construir a criação da ferrovia Brasil Highway. Pode passar, Lucas. Acho que já está no próximo. Isso. Eles vão entrar com esse objetivo porque eles precisam começar a industrialização. O Brasil está passando pela crise econômica, como vocês já viram com o Lucas. O café ele vai parar de ser tão exportado, porque os países estão se preparando para a Primeira Guerra Mundial, então eles não vão comprar mais tanto café do Brasil. O Brasil precisa se atualizar, ele é muito refém da agricultura nessa época, e os outros países já estão avançando, então ele precisa começar com o processo de industrialização, e vai ser através da criação dessa ferrovia, da Brasil Highway, que eles vão começar
esse processo. O objetivo deles também vai ser fazer o desmatamento das terras daquela área, porque, como sempre, é uma população pobre, ex-escravos que vivem nessas regiões, e para eles não é negócio, eles vão, o governo está sempre tentando beneficiar a elite. E aí eles vão ter o líder deles também, nesse caso vão ser 3, pode passar. Acho que está no próximo slide, né? Não, volta então, que tá... eu não botei. Que é o João Maria D'Agostinho, o João Maria de Jesus e o José Maria de Santo Agostinho. Isso, tá aí. E a Guerra do Contestado também é uma guerra por sobrevivência, porque o pessoal estava vivendo naquela terra e aí o governo vem juntamente com o exército para tirar eles ali, e eles entram em conflito. Vai ser outra revolta que vai ser um massacre também, tá? Pode passar, Lucas. Agora sim. E aí agora a gente vai para as revoltas urbanas. As duas vão acontecer lá no Rio de Janeiro, e a gente vai voltar um pouquinho no tempo, porque a Guerra do Contestado foi em 1912 e a Revolta da Vacina é em 1904. Eu só passei a outra primeira para a gente poder fazer essa divisão, tá? E a Revolta da Vacina, o que vai acontecer? Lá no Rio de Janeiro vai ter a população pobre, muito ex-escravizados, que eles não têm para onde ir. O Brasil não tem uma política pública que dê suporte para eles. Então, eles vão começar a procurar locais de terra para eles viverem. E vai ser o que hoje a gente conhece como centro do Rio de Janeiro. E eles vão começar a montar suas casas e a viver naquela região. E aí, o Brasil, naquela época, eles não têm um serviço de saneamento básico bem estruturado, eles não têm. E vai começar uma proliferação de doenças por falta do saneamento lá no Rio de Janeiro. Vai ter uma proliferação da cólera, da febre amarela. Aí, a elite, acho que pode passar. Não sei se está no próximo. Isso. Aí a elite brasileira lá, né, os coronéis, o pessoal, eles vão dizer que o grande problema dessa proliferação de doenças é a população pobre. Não é a falta de saneamento básico, é a população pobre, tá? Que vive ali, né, porque eles não têm tem pouca condição de higiene. E aí vai ter 2 caras, que vai ser o Rodrigues Alves e o Oswaldo Cruz, que eles vão vir com uma política sanitarista. E o logo, mais ou menos, vamos dizer assim, dessa política sanitarista vai ser assim: vacinação obrigatória para combater doenças. Deixa eu só fazer uma pergunta. Pessoal, eu estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo entender? Tem alguma pergunta? Senão, eu vou seguir. É que já é quase 8 horas e a gente tem questão do Enem para resolver ainda. Beleza, vou seguir então. E aí eles vão vir com essa política sanitarista, vacinação obrigatória para combater as doenças. Hoje, a gente sabe que a vacina é importante. E por que a gente sabe? Porque a gente tem meios de comunicação que nos informam, nós temos a internet, que a gente tem acesso para ir para pesquisar, tem médicos falando, a gente tem acesso a essa informação. Lá naquela época não tinha. E aí, a população pobre vai se assustar, eles não vão entender o porquê que a vacina é importante, e aí o governo vai vir com eles vão vir agressivamente mesmo, eles vão vir na força e na violência para tentar vacinar a população pobre para satisfazer a vontade da elite brasileira. E aí, o que acontece? Os pobres, né, principalmente, eles só conheciam a vacina quando ela era relacionada ao gado, tipo, para combater a febre aftosa, para quando precisava sacrificar um animal. E aí eles vão fazer essa associação de que o governo está tentando fazer com eles o que faz com os animais. E o governo não vai desmentir isso, não vai dizer que é para o bem deles, porque também não, além de ser para acabar com a proliferação das doenças, sim para fazer a vontade da elite, e também porque eles têm interesse naquela terra onde essa população está vivendo. E aí, obviamente, a população pobre vai entrar em conflito, eles vão lutar contra o governo, eles não vão conseguir, porque o governo tem o exército do lado deles apoiando, e aí o exército vai invadir as casas, os cortiços, para obrigar a população a se vacinar, vai ser na base da força mesmo. E aí as pessoas vão entrar em desespero, porque eles acham que ao ser vacinados eles vão morrer. Né, a gente não tem como eles saberem que
a vacina era uma boa causa. É impossível, porque ninguém chegou e explicou para eles. O conhecimento que eles tinham relacionado à vacina era relacionado ao bicho, então eles estavam se comparando aos bichos, né? E o governo não vai chegar e vai mandar vacinar todo mundo. E quem não foi morto tentando lutar e coisa, vai fugir dessa área do centro do Rio de Janeiro, vai fugir para as periferias. E isso vai ser muito bom, porque era exatamente isso que o governo queria. Eles queriam tomar esse território. E aí eles vão conseguir e vão construir o que hoje a gente... Pode passar, Lucas. Eu esqueci de pedir para tu passar. Não, volta que tá na outra. Essa já é da última. Eles vão conseguir o que eles queriam, eles vão expulsar a população pobre e eles vão construir o que hoje a gente conhece como Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro. Eles vão conseguir tomar essa área para a população, para a elite brasileira. Então, essa vai ser outra revolta que vai acontecer, vai ser um massacre também. A população pobre não vai conseguir bater de frente com o governo. E, por último, agora sim, a gente tem a revolta da Chibata, que vai acontecer em 1910, também no Rio de Janeiro. E o que vai acontecer? Vocês já viram lá com o Lucas que os marinheiros, eles participaram da primeira e da segunda armada, né? Agora eles vêm para a revolta da Chibata. Tinham muitos marinheiros que eles eram os negros ex-escravizados. Obviamente, eles eram todos de patente rasa, né? Eles jamais iriam botar um negro numa patente alta. E eles vão começar, essa revolta vai começar quando o marinheiro, ele vai ser castigado e ele vai levar mais de 100 chibatadas e vai ficar desacordado. E ele vai seguir recebendo o castigo dele, porque não alcançou o número de chibatadas que ele tinha sido punido. E isso vai ser, assim, o ponto final para eles começarem uma revolta. Eles já estavam de saco cheio. Toda vez que eles eram castigados, eles iam para o tronco, tipo, e apanhavam como se eles ainda fossem escravos. E eles vão começar toda uma revolta, e eles vão pegar os navios e vão levar lá para a Baía de Guanabara, lá no litoral do Rio, e vão botar os canhões e eles vão ameaçar bombardear o Rio de Janeiro, se eles não tiverem as reivindicações deles atendidas. E o que eles estão pedindo? Eles pedem melhores condições de vida, no trabalho também, e pelo fim dos castigos corporais, né? Eles não querem, chega de chibatada. E aí, dessa vez, essa única vez, o governo vai ter que dar uma baixadinha na bola, não vai conseguir chegar matando todo mundo, porque tá com os canhões tudo virado para eles, e vão entrar num acordo. Pode passar, Lucas. Pode passar também, que eu quero falar do João agora. Ah, não, tá no outro, volta, desculpa. É que tá eu deixo a tela pequenininha porque eu não enxergo. Isso. O João, ele vai ser o João Cândido, mais conhecido como Almirante Negro. Ele vai ser o líder dessa revolta. E aí ele vai fazer a negociação com o governo e ele vai conseguir o fim dos castigos corporais. Isso vai ser uma grande vitória, porque vai ser proibido por lei. Tá? Eles vão conseguir fazer uma lei, vai ser uma importante conquista para eles. E o que vai acontecer? Todos eles que participaram da revolta, quem não foi preso vai ser demitido, alguns vão ser levados lá para o Acre para trabalhar na extração do látex, que o Lucas tinha falado, e o João Cândido vai ser um desses que vai ir lá para o Seringal trabalhar. Lá ele vai ser acusado de provocar outras revoltas e ele vai acabar sendo assassinado. Então, assim, a revolta da Chibata, ela foi uma vitória, mas ao mesmo tempo ela não foi. Ela foi uma vitória porque eles conseguiram o que eles estavam pedindo, mas todos eles sofreram de alguma maneira. Eles não conseguiram seguir sendo marinheiros. O João Cândido, por exemplo, foi assassinado. Os outros foram demitidos. E o que essas 4 revoltas elas têm em comum? Todas elas são, de alguma maneira, a luta pela sobrevivência, né? A população pobre lutando. Ela evidencia as mazelas sociais que o Brasil está vivendo, e elas contribuem para demonstrar que a República Velha ela não está andando como uma república deveria andar. Uma coisa importante da revolta da Chibata é que fica muito claro a questão da desigualdade social. Da desigualdade social, não, da relação de pessoa branca com pessoa negra, né? Os ex-escravizados, eles, né, são livres,
mas eles seguem recebendo castigo de quando eles eram escravizados, indo para o tronco e recebendo chibatada. Isso é uma questão muito importante da revolta da chibata, é que, assim, a elite branca, eles não vivem mais a escravidão, mas o pensamento escravocrata ainda está muito presente neles. É presente na nossa sociedade até hoje, mas naquela época era muito recente, estava muito forte. Eles se achavam extremamente superiores à população negra. Então, isso é uma coisa muito importante que evidencia muito na revolta da chibata. Eu acho que é isso, Lucas. Agora a gente pode... Alguém tem alguma pergunta? Senão a gente pode passar para as questões. Tu quer resolver a tua primeiro? Pode ser, tanto faz para mim. Tá, vamos para a tua primeiro, então, que eu consigo tomar um chimarrão. Tá. Então, gente, a gente trouxe aqui uma questão. Deixa eu ver. Tá. Pode ser essa primeira aqui. Essa primeira aqui é de um vestibular interno de uma universidade. E a pergunta é a seguinte: a identificação dos governos da República Velha com os interesses da economia cafeeira pode ser expresso pelo: letra A, financiamento através do Banco do Brasil para o plantio de novas lavouras no encilhamento; letra B, estatização das explorações com o objetivo de garantir os preços durante a Primeira Guerra Mundial; letra C, a adoção de uma política de valorização reduzindo a oferta do produto a partir do Convênio de Taubaté; letra D, controle de mão de obra camponesa a partir da imigração, com a Lei Adolfo Gordo; ou letra E, isenção de tributos assegurado no programa de estatização de Campos Sales. O que vocês acham, olhando para essa questão, o que vocês acham que poderia ser? Qual dessas questões, dessas respostas, possíveis respostas, poderia se encaixar naquilo que está se perguntando lá no início? A identificação dos governos da República Velha com os interesses da economia cafeeira pode ser expresso pelo financiamento. Oi. Tu não quer abrir uma enquete para o pessoal votar? Não sei se tu sabe. Eu também não sei. Eu não sei fazer. Rápida enquete, vamos ver aqui. Que interessante. Pode votar aí, gente. Vota aí. Que legal. Que legal. Votem para a gente poder resolver, que tem mais questão do Enem para a gente resolver. Vota lá. O que vocês acham que pode ser? Se o Enem fosse agora, vocês estivessem fazendo o Enem e caísse essa questão, qual vocês colocariam? Tá? Beleza, vamos aqui para a gente agilizar, enquanto alguns vão colocando ali. Tá? A identificação dos governos da República Velha com os interesses da economia cafeeira pode ser expresso pelo financiamento, estatização, adoção de uma política de valorização, controle de mão de obra e isenção de tributos. A gente falou de isenção de tributos? Não falamos, né? Não falamos de isenção de tributos durante a aula hoje aqui, tá? Controle de mão de obra camponesa, nós não falamos sobre isso também. Claro que no Enem não vai cair assim, o professor não falou lá, não pode cair aqui. Mas perceba que o que nós falamos hoje é o que a gente está cobrando aqui para vocês, né? Então, a D e a E, fora de questão. Letra A, financiamento através do Banco do Brasil. A gente falou em Banco do Brasil hoje? A gente não falou. Então, a gente nem falou sobre financiamento, sobre o que a gente abordou aqui nessa aula. Mas eu vi que vocês ficaram em dúvida entre a B e a C. A B, a estatização das explorações, com o objetivo de garantir os preços durante a Primeira Guerra Mundial. Olha, poderia ser essa aqui, mas não é essa. É a letra C, a adoção de uma política de valorização. Valorizar o quê? A economia cafeeira, né? Reduzindo a oferta do produto a partir do Convênio de Taubaté. Lembra o Convênio de Taubaté que a gente comentou? Lembra que a gente falou que sentaram todo mundo numa mesa e falaram assim, olha, se acontecer a queda do café, se acontecer a queda da economia do café, o governo vai comprar esse café e vai reter esse café para eles, né? A gente vai organizar, a gente vai valorizar o café de vocês, a gente não vai
a gente não vai deixar vocês na mão, a gente vai reduzir a oferta do produto. Então, toda essa questão, então, tudo está ligado ao convênio de Taubaté. Então, a identificação dos governos da República com os interesses da economia cafeira pode ser expresso por uma adoção de uma política de valorização, tá? A letra C, beleza? Vou passar para tu aqui, Michele. Passa para a segunda. Essa aí. Vamos lá. Os líderes terminaram presos e assassinados. A Marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. No sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pelo A. Engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas. Letra B. Insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores. Letra C. Rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições mineralistas. Letra D. Sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório. Letra E. A manutenção da queda da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. O que vocês acham? Aqui, ó, é o último tema que eu falei. Revolta da chibata. Qual que vocês acham? Estão votando, Lucas? Eu não sei, eu tenho que publicar isso aqui? Vou publicar isso aqui. Aí eu... Selecione uma opção para abrir uma enquete. Aqui, agora sim. Aí, agora abri de novo, gente. Não, eu pensei que aparecia para vocês também. Aqui, não, na hora não. Digam aí o que vocês acham. Aqui está falando da revolta da chibata, a última que a gente falou. Vamos lá, vamos resolver que já está acabando o nosso tempo. Letra A, engajamento... vamos lá. A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pelo engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas. Não, a gente não falou em nenhum momento de civil analfabeto, né? Nem de guerras externas. A gente está falando dos conflitos aqui no Brasil. Letra B, insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores. Também não. Não é todos os militares, né? É a Marinha que tá descontente. O Exército, por exemplo, não está. Rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições milenaristas. Os comandantes veteranos, eles nem participaram. Era o pessoal lá de patente rasa que se revoltou. Letra D. Sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório. Não, né, pessoal? A gente não fala de alistamento obrigatório em momento nenhum. A letra E, manutenção da mentalidade escravocrata da... Não consigo ler, Lucas, tá na frente. Eu não sei tirar isso aqui, gente. Tá. O que o pessoal votou? Sabe? Vou botar aqui. Agora sim. Aí. Isso aí, pessoal, é a letra E. A revolta quem votou a letra E acertou, é exatamente isso, é a manutenção da mentalidade escravocrata, né? A revolta da chibata, ele evidencia muito esse pensamento escravocrata que existia lá naquela época. Eu não sei, Michele, se a gente pode ficar um minutinho, passar uns 5 minutinhos, que daí quando a gente pode passar as duas questões. Não sei se pode. Vitor, nos ajuda, a gente pode? Boa, Betânia, nos ajuda aí. A gente pode passar... Não podemos. Ninguém fala nada? Não podemos. Não podemos? Então, gente... Não pode? Não, então, gente, fica aqui, né, o nosso... Muito obrigado por vocês terem nos escutado durante essa noite. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estavam conectados com a gente, aprendendo um pouco mais de história. E no momento que a gente vive hoje, é necessário estudar história, se faz necessário cada vez mais a gente ter o conhecimento histórico. Eu me apavoro, assim, de uma forma... E cada vez que eu abro o Facebook, eu vejo muita gente nos comentários de algumas publicações falando coisas que não tem nada a ver e tentando justificar algumas coisas com a história, ou pegando e, sei lá, distorcendo a história, tentando trazer o seu ponto de vista, tentando
pautar o seu ponto de vista a partir de alguma coisa na história, sendo que não tem nem conexão. Então, hoje, tendo ali 11 pessoas conectadas, com o que a gente tem hoje, conectadas durante 1 hora, escutando, estudando, aprendendo sobre história, gente, vocês são mais que vencedores, não só por estarem aqui escutando a gente falar. Eu sou uma pessoa que odeio a minha voz e, sei lá, vocês estão escutando a minha voz por 1 hora e vocês estão aqui, ninguém foi embora ainda. Então, gente, meus parabéns para vocês. Mas eu sei que, no final, vocês vão ter a recompensa, que é o tão sonhado curso de graduação de vocês, né? Assim como eu e a Michelle e tantos outros professores sonhávamos em fazer algum curso, vocês também sonham, e que vocês possam receber aí essa grande recompensa, né, pelo esforço que vocês estão fazendo. Isso, eu faço das tuas palavras as minhas, Lucas, e agradecer o pessoal que está nos assistindo. Lembrar para quem assiste a aula lá no YouTube, que na descrição do vídeo tem o material de apoio. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, é só mandar para a gente que a gente responde. Manda lá para a equipe do desafio, que eles passam para a gente responde para você sem problema nenhum. Pode procurar a gente no Facebook também, que a gente responde. E acho que do mais é isso, Lucas. Obrigada pela aula de hoje. É isso aí, gente. Valeu, boa noite, bons estudos para vocês. Obrigada, pessoal.